É mesmo, tá um dia bem bonito, mas tá smoky. Como chama? Smoky, yeah. Não, em português. Smokinho. Não, gente, tá Nublado. com fumaça. Tem fumaça no ar, muita fumaça das queimadas de tudo que é lugar, gente. Mas hoje eu e o Michael, a gente vai se casar no religioso. Nublado do fogo. Nublado do fogo? Uhum. É. Tá esfumaçado. Fumaçado. É, something like that. Então, e aí a gente vai se casar no religioso. Eu tô com meu vestido chique, nunca tinha usado, só pra postar no Instagram, eu tinha usado antes. E o Michael tá todo bonitão. Só que chega lá e a gente troca de roupa. Ai, tô muito animada. Só que tá, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos que lá dentro eu não vou mostrar, mas vou tentar gravar alguma coisa. A sujeira do carro, gente. Which is hard to do in a Suburban. Baby. He'll get us there on time. Hello. Hi. I need to send it to my family. Gente, meu cunhado tá dirigindo. Then the on-ramp to C470. E aí a gente tá indo lá pro templo. É um pouquinho longe, mas é mais perto da casa da minha sogra do que da minha casa. E depois eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá. They will not be separated by death. Death. There's no escape Yep. anymore. Yay. Can you Alright. believe it? Well, see you guys later. Bye. They need to drive us. Oh. Okay, so how awesome was that Oh. he spoke Portuguese? I Oh, we were just talking about that. Perfect. That Yeah. was like the coolest Couldn't thing. have asked for better. It was So, awesome. do you feel like you're anchored for eternity Oh, now? yeah. Do No you? escape, Michael. That was Can run, we can't very, get away. very It was awesome. really nice. Yeah. Really, really nice. Gente, bom dia. Hoje é domingo, dia 15 de agosto. E eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho. Porque ontem foi o meu casamento no religioso, né? Eu fiz alguns vídeos aqui pro YouTube pra falar que eu ia me casar e tudo mais. Só que eu não falei lá no Instagram, então eu tenho que falar lá também, né? Porque eu postei uma foto de ontem e ninguém entendeu nada. Mas enfim. Foi tão lindo. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque assim, eu vou nessa igreja fazem muitos anos já, uns 7 anos eu acho. Pra mim isso é muito tempo, porque antes eu ia de igreja em igreja e não me encontrava em nenhuma. Assim, eu não parava em nenhuma. Fui em tudo que é religião que vocês pensarem, assim, mas eu não me encontrava, sabe? E, nossa, depois que eu encontrei essa igreja, minha vida mudou tanto. Eu acho que até me incentivou um pouco a vir pra cá, sabe? Porque eu tava um pouco perdida na vida, assim. Eu tinha muito medo, muita insegurança relacionada à religião, essas coisas assim, sabe? Até na vida mesmo, eu tinha um pouco de medo das coisas. Tinha um pouco de medo de morrer, porque... é difícil a gente saber, né? O que acontece quando a gente morre e tal, assim. Mas enfim. Aí eu conheci essa igreja e parece que me deu uma esperança, assim, não sei, foi tudo tão lindo, assim, quando eu conheci a igreja. Eu conheci através dos missionários. Eles foram lá em casa, do nada, gente, do nada. Eles não conheciam ninguém da minha família. Eles bateram lá na porta de casa e eu conversei com eles. E eu lembro que eram 2 elders, né, que a gente chama os missionários. Um de Salt Lake City, Utah, aqui nos Estados Unidos, e um do Chile. E aí eles conversaram comigo sobre a igreja, sobre o plano de salvação, que se vocês quiserem eu posso vir aqui falar um dia sobre, né, sobre minha religião um pouco melhor, pra vocês entenderem e tal. A gente é cristão, viu, gente? Muita gente aí na internet fala que o pessoal da nossa igreja não é cristão, mas a gente é cristão sim. Até o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, de Jesus Cristo. Calma aí, deixa eu segurar o celular com a outra mão. Ou arrumar outra posição. Enfim, gente. Foi assim...
foi incrível, mudou minha vida. E desde que eu me batizei, eu tinha o sonho de me casar no templo da igreja. Porque na nossa igreja a gente tem igrejas normais que a gente vai todo domingo e tem os templos que a gente acredita ser a casa de Deus. Tipo assim, ele mora lá. E, gente, é a coisa mais maravilhosa, assim. Na nossa igreja, qualquer um pode ir. Sendo membro ou não, pode ir. Mas no templo, a gente tem que fazer uma recomendação para ir no templo. Que a gente conversa com o nosso bispo e ele assina um papel pra gente poder ir no templo. Porque o templo, pra nós, a nossa igreja, é um lugar muito sagrado. É um lugar muito especial. E, assim, a gente leva muito a sério o templo. Porque no templo é onde a gente faz, por exemplo, o casamento pra eternidade. Que a gente acredita que depois, na nossa igreja, a gente acredita que quando a gente morre, a gente não morre, na verdade, a gente vive. Assim como Jesus Cristo, ele ressuscitou, a gente vai ressuscitar. E a gente acredita que a gente vive e que nós todos podemos viver na presença de Deus e de Jesus Cristo. Então, o casamento no templo, né, esse casamento para a eternidade, é isso, para você continuar casado com seu esposo e selado, né, junto com sua família, pro resto da eternidade, não só aqui para essa vida, na Terra, né? E assim, gente, era meu sonho me selar no templo, meu sonho. Então, eu conheci várias pessoas legais que não eram membros da igreja, só que eu sempre tentei procurar alguém que era da mesma religião que eu, uma abelha, pra poder ir no templo comigo, né? Se selar no templo comigo. E quando eu e o Michael nos casamos, a gente poderia ter se selado no templo, só que tava fechado por causa da pandemia. E só agora que a gente conseguiu organizar tudo pra irmã dele estar aqui, pra ela ir com a gente, e as pessoas mais, assim, próximas da gente, que a gente queria que estivesse lá, pudesse ir, né? Também, no mesmo dia. E eu organizei tudo de cima da hora, porque a irmã dele falou que tava vindo pra cá, a irmã dele da Califórnia, com o marido e os filhos, né? E eles dois são membros da igreja também. E aí eu fiquei sabendo que eles estavam vindo, e uma semana antes de ontem, eu consegui marcar pra gente vir pro templo. E assim, gente, foi uma loucura, foi tudo muito rápido, eu quase não falei pra ninguém, porque nem deu tempo, pra falar a verdade. E nossa, eu tava um pouco nervosa, né? E eu, quando eu tô nervosa, gente, eu tenho muita ataque de riso, assim. E ontem eu não esperava que fosse tão lindo quanto foi. Eu achava que ia ser maravilhoso, mas eu achava que ia ser tanto quanto ontem. Quando a gente chegou lá, o Michael, ele podia ter a ajuda de alguém, né, porque a gente nunca tinha se casado no templo antes, né, óbvio. Então a gente precisava de alguém pra acompanhar a gente. E eu também podia ter outra pessoa, né, uma mulher. Ele podia ter um homem junto com ele, eu podia ter uma mulher. E ele escolheu o pai dele. E eu escolhi a minha amiga Olivia, gente. Pra quem não sabe quem é Olivia, eu já falei dela aqui em alguns vídeos, já falei dela mais no Instagram. A Olivia é uma senhora que eu conheci na igreja que a mãe do Michael vai. E assim, gente, desde o primeiro dia que ela me viu, ela tentou, tipo assim, ser minha amiga, pra não me sentir sozinha aqui, porque eu sou estrangeira e tudo mais. E ela é maravilhosa, ela é como se fosse uma mãe, assim, uma avó pra mim. Ela e o marido dela, eles são muito, muito, muito legais. Eu amo eles muito. Então ela foi comigo lá na sala da noiva, me ajudou a me arrumar. E daí, no caminho pra onde a gente ia fazer o selamento, que estavam os nossos convidados, né? Que era a mãe, o pai do Michael, a irmã e o cunhado dele. O nosso bispo que casou a gente primeiro, né, no civil, também tava lá com a esposa dele. E quem mais? Eu falei a mãe e o pai do Michael já? Enfim, aí a Olivia me levou pra sala onde eu ia ser casada, né? Selada no templo, a gente fala. E no caminho eu conheci o oficiante, que a gente chama, era a pessoa que faz o casamento e tal. Eu conheci ele. E, gente, vocês não vão acreditar que ele serviu missão no Brasil. Ou seja, ele morou no Brasil por 2 anos, muitos anos atrás. Ele falava português. E aí ele veio me cumprimentar em português e eu fiquei assim muito feliz, porque eu falei, nossa, será que é esse que vai me casar? Ele é muito legal, ele fala português e ele falava que ele não é brasileiro, ele é americano, mas ele falava que ele era brasileiro e... Enfim, gente, eu fiquei muito feliz, porque, né, na família do Michael ninguém fala português. Eu fiquei muito feliz. E aí a gente foi pra sala, né, beleza. Aí, gente, no selamento foi a coisa mais linda. Eu vou tentar descrever, porque a gente não pode gravar. Porque é um lugar muito sagrado, gente. A gente tenta levar muito a sério. Então, vou ficar gravando, vai perder aquele espírito doce, né? Enfim,
quando a gente chegou lá, a gente sentava assim no lugar. E aí esse oficiante, nessa pessoa que fez o casamento, ele ficava de pé, aí ele falou com a nossa família, ele falou assim que eles eram privilegiados de estar participando desse dia com a gente, porque eles são também selados um com o outro, né? Tipo, a mãe e o pai do Michael também são casados no templo, todo mundo que tava lá. E ele falou, só que é como se fosse uma oportunidade de você reviver o seu casamento, né? Sendo convidado pro casamento de outra pessoa. E aí ele depois falou comigo e com o Michael, falou um monte de coisa linda. Ele falou em português, um pouco comigo. Aí ele falou pra todo mundo assim, como a Mônica já sabe inglês. Aí ele falou assim em português, eu sou brasileiro. Foi muito bonitinho. E aí ele falou assim, pra mim e pro Michael, pra gente olhar nos olhos e tentar, tipo assim, ficar um pouco de tempo olhando pro outro, pra gente se lembrar daquele momento. Toda vez que a gente estivesse passando por momentos difíceis, pra gente se lembrar desse momento, assim, de lembrar que um dia a gente escolheu se casar pra eternidade e que foi um dia lindo, que foi um dia muito feliz. E, sei lá, gente, foi tão lindo. Ai, meu Deus, falando agora dá até vontade de chorar. Foi lindo, foi lindo. Foi assim, eu segurei pra não chorar, porque eu não gosto de chorar na frente dos outros. E aí, depois disso, ele falou pro Michael me segurar pela mão, me levou no altar. E aí eu ficava de frente pro Michael, a gente segurou as mãos um do outro. E aí ele falou, né, que ele deu umas bênçãos, aí ele falou umas bênçãos pra gente. Eram 24, gente, eu não me lembro, assim, mas eu lembro que tinha muita coisa linda, assim, tipo felicidade, um pro outro, né, como casal. Tipo assim, vida próspera pra mim, pra ele, pros nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, pras nossas gerações, né? E aí, a gente falava, né, sim e sim, né? O Michael falou sim, que ele se aceitava casar comigo pra essa vida e pra eternidade e tal, eu também. E depois a gente fez um monte de coisa assim, ele conversou com a gente, deu um monte de conselho. Aí ele falou que tava muito feliz por fazer nosso casamento, que ele não conhecia a gente antes de entrar lá na salinha, né, e tal, mas que ele passou a conhecer a gente no momento do casamento, e falou que nós vamos ter filhos lindos, que a gente era linda, falou que nós éramos um casal muito lindo. Ai, gente, foi lindo. Ai, eu amei demais. Eu tô muito feliz. Depois que, né, que ele conversou com a gente e tudo mais, acabou, né, a cerimônia. Foi bem rapidinho, foi 30 minutos. E aí, a gente foi lá pra fora, a nossa família tava esperando, né, que a gente tem que esperar eles saírem primeiro. Aí eu vou colocar o vídeo pra vocês verem, né, do momento que a gente saiu do templo. Mas assim, eu tava, que nem eu tô agora, numa felicidade. Meu Deus, eu nunca pensei assim, sabe? Que eu ia encontrar alguém que me fizesse tão feliz quanto o meu esposo, né? Que o Michael. Porque parece que toda vez que eu me envolvia com alguém, em algum relacionamento, não dava certo, assim, as pessoas me tratavam mal. Era totalmente diferente do que é o meu relacionamento agora com o Michael. E foi lindo, eu queria só fazer esse vídeo pra falar pra vocês que eu acredito que Jesus Cristo, que Deus, eles têm um plano muito maior pra nossa vida do que a gente espera e do que a gente acha que vai ser. Porque a gente tem que confiar neles, porque eles sabem, eles conhecem a gente de pertinho, assim, eles sabem tudo. Não tem como a gente esconder nada deles. Eles sabem de tudo da nossa vida. Jesus Cristo, ele veio pra essa terra e ele sofreu por cada um dos nossos pecados, cada uma das coisas que a gente vive, assim, ele passou por cada coisa. No momento a gente chama de expiação, né? Naquele momento que ele tava no jardim, que ele sangrou pelos poros antes de ser crucificado, né? Ele sofreu e ele sangrou por cada poro pra saber, né? Ele tava passando por todos os sofrimentos que a gente passa nessa vida. Então ele precisava saber como que era sentir isso, pra ele poder ajudar a gente quando a gente precisasse, né? Mas enfim, eu sei que ele tem planos maiores pra gente, pra nossa vida. E eu tô muito feliz. Ai, meu Deus, a Marty tá brigando com um esquilo ali na árvore. Vocês estão vendo o esquilo? E a Marty lá embaixo da árvore.
Mas enfim, gente, era isso só que eu queria falar pra vocês. Que Jesus Cristo, Ele ama vocês. Que Deus ama vocês também. E que a família de vocês pode ser eterna, né? Se vocês confiarem em Deus e entregarem a vida de vocês pra Ele. E fazerem de tudo, assim, pra serem o melhor possível, né? Ninguém é perfeito. Mas a gente pode tentar todo dia ser um pouco melhor. E se a gente falhar, a gente pode tentar se recuperar daquela falha e daquele erro e ser melhor. Não é fácil, gente, mas a gente consegue. E eu tô muito feliz, assim, gente, é surreal. É a coisa mais linda, meu Deus. E o Michael também, ele tá muito feliz. E é isso. Beijo, gente.